Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Nas matas e florestas, passaredo, alegre ouço a cantar. Estão sentindo paz aí? Eu também estou. Senhor, nos dá força, nos dá graça, Senhor. Por essas almas que virão a Deus esse vídeo, Senhor, usa elas, orienta elas. Aleluia. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por ter ressuscitado, Senhor, entre os mortos. Muito obrigado, Jesus. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, Jesus. Tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. É, Igreja de Jesus. Na cruz vertendo seu precioso sangue. Tá sentindo paz, hein? Sinta a paz de Jesus. Sinta, 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 sinta. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Eita glória. Grande és tu. Então minha alma. Minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos ouvir outro. Ó. Jesus vier em glória. Esse dia vai ser tremendo. Então me transportar. Adorarei, prostrar para sempre. Por que nos meus vídeos ninguém consegue dar joinha lá em cima, hein? Vocês estão fazendo reivindicação, é? Estamos ao vivo para todo o Brasil. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha só. Canta-te, Senhor, quão grande és tu. Então minha alma. Hoje Deus vai falar conosco, amém, meus irmãos? Vai ser tremendo que Deus vai falar conosco hoje. Tenho certeza que a presença de Deus será grandiosa. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, todos os ouvintes, todos os irmãos em todo o Brasil e no mundo que está conosco ao vivo, juntamente com esse canal Igreja Santidade e Arrependimento, com o pastor Júlio César. Igreja, primeiramente quero dizer aos irmãos que os que ainda não baixaram o aplicativo Igreja Santidade e Arrependimento e WXTT, embora seja que só para Android, não funciona para iOS, estamos notificando todos ali o dia e a hora que nós vamos entrar ao vivo. A maioria dos irmãos já receberam a notificação. E hoje vai ser um estudo na noite, né, que é muito difícil nós estudarmos à noite. Vai ser muito gostoso, porque depois desse estudo você vai dormir bem alegre, vai dormir com a alma tranquila, você vai dormir suave, imaginando tudo que vocês aprenderam hoje. Amém? Porque o Espírito Santo já se faz presente em nosso meio. E ele já desce como fogo para nos abençoar e para nos libertar de todo mal.
já como um Pentecoste está tomando já a nossa vida, a tua casa, e está sondando os nossos corações. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Tremendo demais. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. O Espírito Santo, aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Igreja de Jesus, abre comigo a tua Bíblia agora. Queria primeiramente agradecer também a todos os irmãos que têm ajudado na obra missionária. Graças a Deus, amanhã é sábado, amanhã começa já a entrega das cestas básicas. Vamos já bater a meta de entregar 33 cestas básicas, como foi prometido. E vamos ajudar aí para crescer cada dia mais o ofertante dizimista da obra, que está uma benção. Hoje, já alimentamos uma família ali que estava precisando muito. E é uma benção, graças a Deus por isso. E também agradecer a Jesus, que proporcionou o momento de eu estar cuidando dos meus dentes, que eu sofria muito. Então hoje eu coloquei a parte de baixo, tá comendo aqui, tô segurando aqui, tô assim, sem condição de pregar, sem condição de falar. Mas eu amo a obra de Deus e é com muita dificuldade hoje que eu tô fazendo esse vídeo. E eu nunca tinha ido para um dentista assim, assiduamente, nunca tive essa oportunidade. E o engraçado é que o dentista, você tá com a boca aberta e ele fica perguntando as coisas para você. É cada um, E hoje foi perguntando, como que eu vou falar? Mas enfim, tô aqui, graças a Deus, tarefa cumprida, logo logo vou tirar, vai voltar meu dente, vou começar a morder legal, vai parar as dores de cabeça e vai ser uma benção, meus irmãos. Amém? Igreja, em nome de Jesus, estão sentindo uma paz aí? Eu estou sentindo uma paz, estou apto para ensinar e espero que vocês glorifiquem a Deus por Deus me dando força para estar aqui em frente a essa câmera. Não é fácil, minha vida, eu acabei de sair da rua agora, vocês estavam vendo ao vivo aí na live. Eu e minha família estamos muito cansados e aquela coisa toda, mas é com muito amor, com muito carinho que eu faço aquilo que Deus me ungiu para isso, Deus me ungiu para isso, para alertar as pessoas sobre a questão de tudo que está acontecendo nos últimos dias, As pessoas estão falta de culto a Deus, falta de sinceridade com Deus. Infelizmente muitos estão caindo em várias tentações, São membros pequenos que afetam a alma, como a língua, como a visão, enfim. Hoje nós vamos ouvir claramente. Nós vamos falar hoje sobre ouvidos. Nessa semana eu vou tentar trazer você todos os membros da cabeça, Depois eu vou trazer para vocês alguns membros do corpo. Então hoje nós vamos aprender sobre ouvido. Amanhã depois nós vamos aprender sobre olhos. Amanhã vamos aprender sobre a língua. E você que é pastor, você que é obreiro, aprender um com o outro. E vocês vão ver hoje o que Deus vai falar conosco. E da onde Deus tirou essa dimensão. Por que Deus está triste. Por que muitas pessoas não estão conseguindo alcançar essa graça, alcançar essa proximidade de Deus, Então vamos falar do ouvido, da boca, da língua, da mente, do coração. Então nós vamos passar aí um estudo mais profundo de que realmente não é fácil entrar no céu e que muitas pessoas estão enganadas nesses últimos dias. Espero que minha parte estou fazendo nesses últimos dias, a trombeta vai tocar e não dá mais tempo de nós ficarmos cochilando em dois pensamentos, porque a igreja vai subir a qualquer momento. Então eu espero que essa coroa espinhosa, como diz o hino, seja cravada em você também e você possa sofrer com Cristo, sofrer como Ele sofreu, vivendo agora esse novo tempo, essa nova hora que a igreja está vivenciando esses últimos dias,
e os últimos momentos de respirar na terra. Amém? Igreja, você que está com a Bíblia, em nome de Jesus, por favor, pega a Bíblia comigo, abre comigo a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 8, 34. Eu queria que o irmão aí digitasse Provérbios 8, 34 para as pessoas saberem aí. Amém? Ninguém nos torna, Senhor. Amém? Vai pegando aí a Bíblia aí, enquanto eu espero vocês aí. Vocês vão amar o estudo de hoje. Sim, amém? Pega a Bíblia comigo e vamos viajar no novo tempo. Vamos estar aprendendo um pouco mais de Deus. Provérbios, capítulo de número 8, versículo 34. Posso ler? Posso ler? Podemos? Me usa nesta noite, Jesus. Como tem me usado, como tem falado aos nossos corações. Nós estamos aqui brincando com a sua palavra, Senhor. Longe disso. Só quero que o Senhor transmita a mim, a Deus, a verdade que o Senhor sempre revelou a mim. Me dá força, graça. Me quebra nesta noite para que eu possa ensinar. Nos agracie, Senhor, por esse momento. Porque o Senhor é bom. E a Tua majestade é única, suficiente para nos salvar de todo mal. Nos abraça nesta noite. E que nós possamos se humilhar cada dia mais na Tua presença. Chorar, gritar, socorro. Tem misericórdia. Igreja, presta bem atenção. Vamos ler a palavra de Deus. Realmente estou cansado, mas não paro de ensinar, dentro e fora do tempo. Eu tenho um dom para isso, então é para isso que eu fui chamado. Está escrito assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha cidade, ou da minha entrada. Vamos de novo. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Igreja, eu queria começar aqui, né? Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu queria que depois vocês compartilhassem esse ensino. Você que tem uma familiar que está agora em casa, sem fazer nada, compartilhe, manda ele entrar conosco. Igreja, eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui. Se você for analisar essa palavra, ele está dizendo que por uma ação do homem, ele pode ser muito feliz. E essa ação premeditada aqui nesse exato momento é a ação de dar ouvidos. Deus está falando através da sabedoria de Salomão para que o homem não endureça o seu coração. Sabemos nós que Isaías 6,10 ele está dizendo que torna insensível o coração deste povo, e endurece os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não veja e ele vê com os olhos dos seus olhos. Ou seja, desde Isaías, Deus está tentando fazer com que o homem escute ele. Quando Deus faz o homem no Éden, desde lá, atrocidades de pecado vem cometendo diante da criação e o Criador.
A unidade que Deus visitava todavia e toda tarde Adão, ela foi cancelada pela desobediência da sua disjutora. Então, por esse exato momento, agora o fio se quebra. A comunicação com o céu é cancelada e vemos que realmente ali começam os homens a entristecer. Os homens ficam pasmos, porque a raça humana agora já não tem mais quem a defenda. Estão livres dentro de uma jaula sem saída, chamado pecado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o pecado é como cordas humanas que atala o coração dos homens. E realmente, a terra estava vivendo esses dias. Adão estava sendo agora expulso de um paraíso que um dia o nosso Deus preparou para nós. Deus está chorando quando Ele faz o homem, porque agora ele acabou de ser traído no céu. Ele faz um anjo chamado Lúcifer, e agora esse anjo, com 13ª parte dos anjos do céu, agora desce a ser jogados para a escuridão eterna. Então Deus já está com tristeza e ainda faz o homem ainda comete essa atrocidade, mais uma traição. Então, quando Adão e Eva expulsos do paraíso, há um anjo com uma espada nas mãos e encrava sobre a árvore da vida. Nesse exato momento, Deus começa a ver que os homens agora são apenas criaturas que um dia está se reservada para o juízo. Deus está irado com a raça humana e triste no céu. Sabe por que triste? Porque o homem não deu ouvido à sua palavra. Então tudo começa lá no Éden, por não estar dando ouvido e nem colocado em prática os seus mandamentos e as suas palavras que são fiéis e verdadeiras. Igreja, o que me impressiona e o que me faz entender que na hora que agora Caim e Abel está conversando, quem sabe na noite, ele olha para o pai e diz: Pai, como assim? Quem fez aquele paraíso lindo que não podemos entrar? Quem sabe Adão olha para ele, foi um homem, eu não sei o que era, mas ele parecia como um homem, como os seus pés, como um latão reluzente, e ele nos criou, ele mora acima daqueles céus. E a Bíblia vai dizer realmente que isso é verdade, que o céu é o meu trono e a terra é a escabelo de meus pés. Então nesse exato momento, me ajuda, Jesus. Como você diz sobre isso? Muito bom sentir isso. Obrigado. Eu te louvo, eu te amo. Tu é a rosa de Sarão. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigado por tudo. Eu louvo o teu nome, Jesus. Obrigado por ter me tirado do crime, das drogas. Eu te agradeço por tudo. Tu és santo, Senhor. E nós se dobramos diante da tua santidade. Me ajuda, Senhor. Me dê graça. Então, nesse exato momento, o Senhor está reinando nos céus. E agora, o seu coração está triste. Os seus anjos estão cantando para alegrá-lo, mas o seu coração está angustiado. Porque agora, aquilo que ele olhou, e quem sabe ele foi dar um presente de surpresa ao próprio filho, fazendo o homem conforme a sua semelhança e imagem, o homem também pegou. Começa Caim e Abel tentar discutir
Por que será que esse Deus cancelou as mensagens com a terra? Será? Por que esse Deus ele cancelou tudo? Por que será que o homem já não consegue mais falar com Deus? Por que será que não anda mais no jardim e nem tão pouco, pelo menos pula a cerca do lado de cá e vem falar conosco? Agora está cancelado. Concernente o que Isaías estava dizendo em 59, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. O homem endureceu seu coração para que não houvesse ouvir a verdade. Então agora o nosso Deus está no céu, pensando o que vai fazer com a raça humana, ao ponto de Moisés escrever no Pentateuco dizendo que Deus tinha sido arrependido de ter feito a raça humana. Um Deus irado, um Deus zangado, que estava pronto para montar, meus irmãos, nas asas de um querubim e descer sobre a terra e acabar com tudo. Mas viu Noé a sua sinceridade e viu que no meio do cesto de laranja podre havia frutos bons. Então, enquanto todos estavam olhando para baixo, Noé olhou para cima e Deus se achou graça aos seus olhos e trouxe a Noé a primeira aliança. Os homens tentam corromper, começam agora a fechar os seus ouvidos, porque agora começa Deus tentar comunicação. E quem vai ouvir, sendo que ninguém, estão com os olhos tapados na escuridão e também com seus ouvidos agravados. Então Deus tenta mover a terra de uma íntima compaixão, avisando a todos para uma nova aliança, ao ponto de Noé ficar com sua família 40 dias e 40 noites. Noé e a arca parar no Monte Ararat da Turquia. Então agora Deus ele fica feliz mais uma vez, porque ele tenta agora reconciliar e aquelas duas cicatrizes de traição, tanto no céu agora com os homens. Tenta agora Deus olhar para Noé e tentar aquela cicatriz passar um bálsamo sobre ela. Mas quando Deus olha atentamente para a arca, e a arca se abaixa, Noé sai, e a primeira coisa que ele faz um lagar, uma vinha. Então, Noé agora também, ele coloca e faz um altar a Deus, e adora a Deus, e Deus ficou muito feliz com isso. Mas começa agora a embriaguez de Noé, amaldiçoa teu filho, fica nu, e Deus vê que realmente a raça humana é algo difícil de se lidar. Mas ainda, com sua graça, com sua misericórdia, querendo ver com que o homem sorri, porque o Deus, ele olhou para o homem e lembrou do sacrifício de Abel, e viu se um dia um homem fez algo que agradou a ele, que moveu os céus de fazer com que o Criador voltasse à criação, ao seu contato. Deus sabia que ainda tinha homem valente, tinha pessoas ainda que poderiam nascer de ventre de mulheres, que poderia fazer diferença, ao ponto de chegar para Jeremias e dizer que escolhi tu desde o ventre da tua mãe, antes que formasse você eu te conhecia. Então, esse Deus começa novamente tentar chamar o homem, um homem para o seu concílio. Mas no meio desse concílio, há um adversário que toda vez que o homem se dobra, ele tenta levantar o homem novamente, como ele fez com Eva, dizendo: ele mentiu para você, porque se você comer desse fruto será maior do que ele. Um demônio, um anjo tão terrível, tão caído, que ao ponto de chegar ao nosso Jesus e dizer: tudo isso te darei, porque foi dado a mim, se prostrarem e me adorares. Igreja, nós vemos que a terra estava totalmente lançada fora, porque o homem não dá ouvidos a Deus. E o que nós vemos, meus irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, a cegueira espiritual, os ouvidos espirituais estavam tão fechados que ele diz: filho do homem, tu habites no meio da nação rebelde, que tem olho para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Agora, igreja, nós sabemos muito bem o resumo de toda a história. Aquela mulher que a serpente derrubou, nasceu dentro do ventre dela um que nasceria, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus vem, um anjo se apresenta aos 3 magos e tenta agora Deus lançar um resgate. Se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram o céu rasgar, agora tem alguém que vai falar intermédio dele. O teu filho agora está preparado para descer. João parece que vê a visão de Jesus sendo moldado no céu para descer. E ele começa a escrever em seu primeiro capítulo: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e habitou entre os homens e fez carne. A luz veio ao mundo, e as trevas não a compreenderam,
luz. Ele chega ao ponto de dizer, segundo Pedro, que no meio de uma grande trevas raiou uma forte luz. A luz, Deus, a luz, que iluminou a terra escura, tenebrosa, tentando ver os homens pela boca do próprio Filho, anunciar as boas obras e o reino dos céus. Anunciar um novo tempo, uma nova hora, um novo momento e um novo reconcílio com Deus. Agora, a aliança antiga foi quebrada. Acabou, os cordeiros podem pastar para o campo, podem soltar eles para comer grama, porque agora desceu o Cordeiro do céu, aquele que não tem mancha, aquele que é puro, aquele que o mundo jamais entenderia, porque ele desceu de um tempo, ele não foi gerado por mãos humanas, um Jesus que veio gerado pelo Espírito do céu, o Espírito do Senhor, e agora estávamos vivenciando um novo tempo, porque agora Jesus vem agora laçar os homens, e agora dizendo que ele agora, se todos ouvissem a sua voz, ouviria a voz do Pai, porque o Pai está nele e ele está no Pai. Um tempo novo, uma nova era, um novo momento, mas os homens estão endurecidos, ao ponto de Jesus interrogar aqueles que agiavam, que estavam com a arca nas mãos. Aonde, aquele tempo antigo, onde nós vemos Jesus olhar os fariseus e dizer: vocês estão abrindo igrejas, vocês estão cultuando um Deus que vocês não conhecem, e ainda me chamam que eu sou comilão, que eu tenho demônio? Quem era aquele homem que clamava sobre mim, abria o caminho e vocês disseram que era um louco, uma cana abalada pelo vento? Então Jesus começa a ver que dentro da religião, aonde era o lugar onde poderiam acomodá-lo, era o lugar a que Deus menos esperou a traição de Cristo, porque era o lugar dos pastores, era o lugar daqueles que levavam o nome de Jeová, era o lugar daqueles que guardavam os mandamentos. Então Jesus, ele não espera os 30 anos, ele tem ansiedade de derrubar aquilo que é errado, e com 12 anos ficam 3 dias fora de casa, e exorta todos os fariseus, os mestres, e hoje pergunta: quem é esse jovem? É o filho de José, o carpinteiro. Quando aos 30 começa o ministério e vai embora, a boca de Deus está agora tendo como trombeta na terra. Jesus está dizendo, e continuando o que João disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então Jesus começa agora a cumprir aquilo que ele disse: João me batiza para que se cumpra a justiça de Deus. Escolhe 12 homens e começa a pregar, começando a colocar assuntos terrenos para que podemos ouvir o céu. Isso chamasse parábolas, ao ponto de que um homem chamado Nicodemos não entendeu quando ele disse que era necessário que o homem nasce de novo, em João capítulo 4. Então vemos que realmente se cumpre o que estava escrito em Isaías. Eles tinham olhos, mas não enxergavam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles não conseguiam, o homem estava cauterizado na religião. O homem não conhecia e nunca compreendeu o contato direto com Deus. E é por isso que teve uma briga terrível. Os fariseus brigando, porque Jesus estava falando acerca do Pai. Os fariseus conheciam a Bíblia, mas Jesus conhecia o Espírito. Então hoje nós vemos também que esses mesmos homens estão sentados à cadeira de Moisés. É na cadeira de Moisés que ele reina. É na cadeira de Moisés que eles falam. Estão sentados, tomando tudo. E agora Jesus está dizendo: vocês não conhecem as coisas, nem tão pouco da terra, nem tão pouco do céu. E eu olho para Nicodemos e diz: se eu falo das coisas terrenas, não conhece, quanto mais se eu falar das do céu. Então o que está acontecendo?
Por que Deus hoje colocou a minha vida para falar isso para vocês? Porque a maior causa de todo pecado e afastamento de Deus é parar para ouvir. Igreja, nós estamos vivendo um tempo onde os homens estão cauterizados. Paulo está dizendo que agora, nos últimos dias, haveria um comichão que andaria nos ouvidos dos homens e comeria e mastigava toda a verdade. A terra está triste, os campos não têm mais alegria, os pássaros estão cantando à força, as árvores estão batendo o vento triste e parece que os frutos do campo estão apodrecendo. A rosa e o girassol já não cantam mais, já não se mostra mais o sabiá contente e nem tão pouco o beija-flor tirando o néctar da flor com muita alegria. Nós vemos uma terra tenebrosa, escura. Por quê? Porque o homem não quer dar ouvidos a Deus. Mas você poderia olhar para mim e dizer assim: Pastor Júlio, mas como assim? Hoje o evangelho é pregado nos rádios, tem missionário para fora do mundo. Igreja, se tem uma coisa que vocês não entenderam ainda, o que Deus quer falar conosco. Eu acho que você não parou para pensar o que Deus quer falar com você. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir. E ouvir é praticar. Quando você ouve, você pratica. Mas está acontecendo em 2 Timóteo 4,4. E se recusaram de dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Os homens estão agora abrindo e colocando mestres ao seu próprio querer, levantando pastores, mestres do seu próprio querer, do seu próprio movimento. Eles gostam, eu gostei daquele e aquele vai ser meu pastor. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Haveria esse dia de acontecer e já está acontecendo. Não se mais coloca porque que um pastor é diferente do outro. É porque cada um tem o seu seguidor e cada um tem seu público. Então eles gostam da mentira e odiaram a verdade. E estão acreditando em fábulas. E é por isso que multidões estão sendo arrastadas pelo ódio e pela depressão que está tomando os altares. Pessoas deprimidas, que dão glória a Deus aqui, mas chega em casa, sua vida sofrida. A Bíblia agora é empoeirada até às 7h30 do dia de amanhã. Vemos que realmente, igreja, é o fim dos tempos, porque o homem deixou um membro tão pequeno, assim como a língua deixou de ser atuante. Irmãos, para vocês criar dentro de vós uma fé não fingida, tudo é pelo ouvir. Jesus começa a dizer: conhecereis, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você conhece ela, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhece pelo ouvir, e quando ouve, entra dentro de você a espada da verdade, que é a verdade, que é a palavra, e como uma espada de dois gumes, entra em tua alma e teu espírito, e te faz nascer de novo. Mas para isso, quantos estão no ouvido nos últimos dias? Muitos escutam, e poucos ouvem. Muitos escutam, mas pouco ouvem. Mas por que essa audição está afetada? Você poderia me perguntar, mas por que ela está afetada? É porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. É por isso que quando escuta não consegue ouvir, porque não desce ao entendimento humano. Não dá para o homem ouvir Jesus e entendê-lo, porque o diabo cegou o entendimento. Então ele escuta, ele não consegue sentir mais, ele não entra no entendimento padrão, ele não consegue entender Jesus. É fácil chegarmos no quarto e chorarmos, e gritarmos com toda a força, e chorarmos e espernearmos, querendo que Jesus nos entenda. É difícil entendê-lo. É difícil entendê-lo. Quem vai entender? Se não ouvem,
Quem vai entender se não ouvem? E se não ouvem, não praticam. Isso aconteceu, meus irmãos. A Bíblia está dizendo agora que o barco está sendo afetado. Pedro e seus companheiros estão todos assustados. Porque agora eles estão assustados, porque o barco agora, a Galileia, começou ondas fortes. E a Bíblia diz que o vento era muito forte e contrário. E agora Jesus está dormindo na popa do barco. E eles vão acordar Jesus, Pedro, a igreja vai acordar Jesus e disse: nós vamos perecer. Jesus levanta e quem sabe espreguiça o corpo. E levanta e diz: mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. Mas agora em Marcos 14:32, quem estava dormindo era Jesus. E a igreja, quem estava querendo que a igreja acordasse era Jesus, porque agora Pedro, a igreja está dormindo. Jesus está angustiado, está triste, está fadigado até a morte, apavorado. E ele olha e disse: Pedro, ore comigo uma hora. Foi ao contrário. Na hora que Jesus mais precisa da igreja, a igreja dorme. Mas na hora que a igreja precisa de Jesus, vai acordar no barquinho da Galileia. São fatores diferentes. São mundos diferentes. Achamos que Deus é um garçom que olha para a terra e diz: o que tu queres? Irmãos, Ele quer que você ouça Ele. É isso que Ele quer. Só mais isso. É só um pouquinho de atenção. Deus quer atenção. É tão fácil nós acordarmos de manhã e olharmos para aqui e chorar: Senhor, deixa eu pegar sua atenção. Senhor, eu estou assim, eu estou assado. O difícil é acordar na manhã e dizer como Davi disse: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentaste. Um Deus que gosta de carinho, um Deus que gosta de atenção. Muda, meus irmãos, o seu jeito de viver. Ele está falando com você. Acorda amanhã de manhã e diz: como vai o Senhor? Regou muita planta essa noite? O Senhor está bem? E os anjos também? Te amo. Como vai o Senhor? Que mão linda é as suas, hein? Não vejo a hora de ver esses furos lindos e maravilhosos que um dia me fez olhar para o céu. Senhor, que trono celeste. Como o Senhor tem olhos lindos para olhar para toda essa humanidade. Como o Senhor é justo, fiel. Como é verdadeiro esse Deus. Um Deus que precisa de carinho. Um Deus que precisa de atenção. Mas nós cegamos nossos ouvidos e lançamos todo para Ele, todos os nossos problemas. Um pai que gosta de amor do filho. Um povo que tem ouvidos, mas não quer ouvir. Então estamos em uma guerra terrível, travada, injusta. Porque Deus não merecia esse sofrimento de entender que seus filhos são rebeldes e não querem ouvir a sua palavra. O que nós lemos em Provérbios 8:34, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, vivendo diariamente às minhas portas. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente às minhas portas. Você sabe o que significa isso? Tudo que eu preguei até agora se baseia nesse versículo. A porta é Jesus. Velando diariamente. Na minha porta. Dando ouvido à minha porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem passar por mim achará pastagem. Então Ele está dizendo: zelando todo dia como filho. Oh Deus, que sabedoria é essa?
Oh, glória a Deus. A porta. Aquela porta que estava fechada, porque Adão tinha pecado. Ela se abriu. Ela se abriu. Diariamente fica na porta, porque Deus não vai passar das portas. Põe o teu ouvido no batente da porta, porque é através da porta que Deus fala. Jesus é a porta. Põe o teu ouvido ao batente da porta agora, nesta noite. Ele quer falar do outro saguão, do outro cômodo, ele quer falar. Então põe o ouvido agora no batente da porta diariamente. É isso que está escrito em Provérbios 8:34. Põe os ouvidos ao batente da porta. Jesus é a porta. Do outro lado tem pastos verdes, porque Deus é vida. Igreja, acorda, coloca os teus ouvidos, porque Deus quer falar com a terra. Há somente um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Salvador. Comece a colocar teus ouvidos na porta. Meu Deus, que é isso? Da onde o Senhor está me dando isso? Coloca os teus ouvidos na porta. Ele quer falar. Ele também fala. Ele também tem sentimento. Moradores da terra, é tempo de ouvir o Senhor. Moradores da terra, tempo de ouvir o nosso Deus. Nós falamos demais. Deixa Ele falar agora. Já falamos demais. Deixa Ele falar. Moradores da terra, ouve a minha voz, diz o Senhor, pois vos amo. Não extingo o meu espírito. Não me separei de vós, moradores da terra. Nunca vos abandonei. Não me negue. Me ouça. Então agora, já que através de Jesus poucos homens ouviram, Jesus constitui os apóstolos. E o apóstolo Paulo agora consigo mesmo começa a abrir igrejas, abre templos. Templos agora da congregação dos santos. Porque parece que agora Deus dá uma ordenança. Em livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus, inclina-te mais para ouvir do que para oferecer. Deus quer falar. Inclina mais para ouvir do que para oferecer. Inclina mais para ouvir a Jesus.
Jesus quer falar com você. Aborrece a tua própria vida. Aborrece suas próprias vontades. Aborreça tudo. Negue todo o seu movimento, o teu olhar, o teu pensar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua casa. Ele quer mudar tudo. Mas para isso tem que dar ouvidos. Ouvi, ó moradores da terra, a voz do Santo. Aleluia. Acreditem, Deus está falando conosco nesta noite, através da minha carne. Vamos parar de falar e vamos ouvir. Vamos parar de falar. Vamos ouvir. Coloca os ouvidos no batente da porta, porque é pela porta que sairá o eco do poderoso Jeová. É pela porta que sairá a voz de Deus. Jesus disse: eu sou o que meu Pai testifica de mim, eu testifico dele. A coisa é tão séria que Jesus está falando algo. E ele está dizendo que agora um semeador saiu a semear. Então, o semeador está com semente nas mãos. E essa semente, ela é propícia a jogar em campos. Embora tem 3 tipos de campo. O que eu vejo tão lindo nessa parábola é que essa parábola é uma conjuntiva. Ela tem que ter um conjunto de fatores. Se tivesse somente o semeador e o campo, não teria parábola. Se tivesse somente o campo e a semente, também não teria parábola. Se tivesse o campo e o semeador, também não teria parábola. Porque a parábola se consiste em semeador, semente e campo. O semeador sou eu nesta noite. Prazer, Pastor Gil. A semente é isso que vocês estão ouvindo. E o campo são esses rostinhos lindos aqui, que eu amo tanto, essas almas, passando e comentando. Isso que vão ver ainda. Aí está o campo. Então ele está dizendo em Lucas 8:15, que aquele que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, e retêm num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A árvore que deu mais fruto foi aquela que ouviu, que guardou. Foi o melhor campo da parábola. Lucas 8:15. Ouça Jesus. Começa a ler e meditar, porque a palavra de Deus fala conosco. Começa a ouvir. Antes de fazer algo, pensa: peraí, o que eu vi ontem, Deus falou que não odeia isso, vamos virar para cá. Começa a ouvir. Começa a ouvir. Tiago 1:19. Sabei isso, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Oh, meu Deus. Então, Jesus, de tanto ensinar para que o homem ouça,
ele ficou irado. E agora ele está dizendo, Mateus 7,26. Aquele que ouve essas palavras e não pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Então tá aí. O porquê que todos estão caindo. O porquê que toda a humanidade está descendo para o abismo. Tá aí. Essa é a dica. Essa é a dica. Porque a humanidade está descendo ao Hades. Porque aquele que ouve essas palavras e não pratica. Assim Menuém, um homem construiu sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade. E logo derrubou a grande casa. Igreja. Eu vou dormir hoje muito contente. Porque Deus falou comigo também. Eu vou ver esse vídeo de novo. Porque eu quero aprender o que Deus falou através da minha vida. E eu vou ficar prestando muita atenção em cada detalhe. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Buscam. Buscam o Espírito Santo. Ele disse, eu irei com o Pai, mas não deixarei-vos órfãos. E virei a vós o Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se esforça-te, tenha bom ânimo, e eu te ajudarei, diz o Senhor. Mas ainda existe o final dessa mensagem, que é terrível. Falamos que Deus queria falar com a terra e falou através de Cristo. E Cristo agora dizendo que ouça, porque Ele é a porta, é o eco de Deus na terra. Mas agora Ele está dizendo que aquele que não ouve, somente ouve e não pratica. Então essa casa será jogada na areia. Ela não tem profundidade. Porque em Mateus 13,19 está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno, arranca-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que semeado à beira do caminho. A dureza do homem faz com que ele não cumpra a justiça de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim, olha, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural, e depois de contemplar a si mesmo, vai-se logo e esquece como era. Como alguém pode esquecer o próprio rosto? É o que Jesus está falando. A igreja acorda. O Espírito Santo está falando conosco. Muda de vida. Muda. Essa palavra é digna de toda aceitação. Mudam. Não sejam surdos. Ouvi, ó moradores da terra, a minha palavra, diz o Senhor. Ouvi, ó moradores da terra, as minhas palavras. Igreja, precisamos ouvir mais, falar menos. Precisamos ouvir mais e falar menos.
É isso que está destruindo a tua vida. Tardio em falar, devemos ser. Senhor, igreja, acorda. Jesus está voltando. E Ele quer falar. Deixa Ele falar. Deixa Deus falar. Escreva assim aí no comentário. Fala, Deus. O teu servo te ouve. Samuel estava deitado na cama. E Deus chamou Samuel 4 vezes. E ele disse: fala, Deus. O teu servo te ouve. Fala, Deus. O Senhor da ceifa está chamando. E por minha procura. Começa a ouvir o Senhor falar a partir de hoje. Almas E o mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra dentro teu andar. Os profeta Deus se aproximando. considera-se pecador, Oh, Jesus maravilhoso. mas o fogo Fala conosco. Queimando. torna útil para o seu Senhor. Ei, que coisa linda! Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre Peito, peito. mandar. Então que a partir de hoje vocês peçam para Deus falar. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus abençoe vocês e que a gente venha mudar nosso jeito de comportar diante de Deus. Amém? Nós possamos cada dia mais se humilhar e ir embora dessa terra, porque esse mundo será destruído. Sem ter esperanças, De ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Que ensino maravilhoso, hein, meus irmãos? Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra dentro teu andar. Foi um ensino maravilhoso hoje, hein, meus irmãos? Como que Deus operou, né? Os trabalhos serão símbolos. Nós vamos embora, ó. Bênção vão seus servos desfrutar. E Jesus os saudará. Bem-vindos. Esta glória espero
alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Borda-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus.